Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos começando com o Rogério fazendo partilha de uma educadora muito importante que ele trouxe aqui como referência. Rogério, você pode falar um pouquinho dela e deixar a referência para Sim, o nome dela é Maria Nilde Marcelani. Maria Nilde Marcelani. Ela nasceu no Brasil, filha de pai de origem italiana. Ela nasceu em 1931. De modo que, quando ela começou o trabalho, em 1961, ela tinha 30 anos. Tá certo? Ela faleceu em 99. Foi pena que eu estava em São Paulo no doutorado e não sabia, não pude conhecê-la. Então, ela conduziu um trabalho de concepção de ginásios vocacionais, uma escola para os trabalhadores no estado de São Paulo. Uma em São Paulo, uma em Campinas, em Batatais, em 5 cidades. Foram 5 polos orientados por ela. Então, numa perspectiva de educação integral, que corresponde à mesma filosofia da Escola da Ponte, com crianças do ensino elementar. Só que você tem aqui agora essa mesma experiência, essa mesma dinâmica com alunos do que na época se chamava do secundário, né? Hoje Fundamental 2 de ensino médio. Um trabalho primoroso, indivíduos críticos, criativos, tudo que você pode imaginar. Claro que quando os militares dão um golpe, eles começam a ver aquilo, entendeu? Então invadem a escola, etc. e tal, e vão desmontando, vão desmantelando aquilo, entendeu? E acaba até que muitos deles são presos. Aí foi a desgraça. Mas é um projeto que precisa ser resgatado. Então eu vou fazer agora propaganda com todo mundo, porque penso que é esse espírito que precisa estar nos institutos federais que o Partido dos Trabalhadores tem criado, do presidente Lula, da presidente Dilma. Não adianta criar institutos federais no modelo antigo, desumano. Tá certo? São esperanças perdidas. Como eu vi recentemente aqui em Águas Lindas, fui convidado para uma palestra lá com os professores, e aí encontrei os ex-alunos, começaram a me contar o drama que é ser professor naquele Instituto Federal. Os alunos simplesmente não se encontram, aquilo não diz nada para eles. Entende? Eles gostam da escola como espaço de encontro. Arquitetonicamente, os institutos federais, gente, é um negócio invejável, Luiz. Um luxo numa comunidade pobre. Então, eles gostam de ir lá para encontrar os amigos, mas não se encontram na sala de aula, entendeu? Porque não tem o prazer de aprender. Aquilo que é oferecido a eles não faz sentido. Bom, esse é o meu estágio, meu estado atual de espírito e de descoberta. Agradecida, Rogério, agradecida com Maria Nilde Marcelani. No Google vão achar muito material, inclusive a própria dissertação de doutorado dela, onde ela relata e resgata o seu trabalho. Muita matéria. Que ótimo, Rogério, agradecida a partilha. Olha, a Maria Antônia está com a mãozinha levantada, acho que ela tem um compartilhar. Bom dia a todos e todos. Deixa eu só desligar uma máquina que eu estou aqui numa área de serviço. É porque minha casa está em reforma e hoje não sobrou lugar nenhum para eu ficar, não sei essa varanda aqui. Olha, eu queria só agradecer o professor Rogério por trazer essa matéria. Eu acho que eu já tinha lido a respeito desse trabalho, mas eu acabei me desligando, porque eu leio tanta coisa e anoto algumas coisas e não vou atrás depois. Mas era só a respeito dos institutos,
institutos, eu penso que eles têm uma variedade de proposições, assim como o Brasil tem uma variedade de população que cabe muitas propostas educacionais. Eu já disse isso aqui, vou repetir, não é? Uma das minhas filhas estudou no instituto que tem aqui na cidade de Sobral, no IF, ela fez o agroindústria, eu acho, e ela era encantada com o curso, viu? Ela gostava muito do curso, o curso tem uma parte prática muito interessante, todas as vezes que ela fez muitas aulas de campo, e é verdade, eles têm dinheiro assim para financiar viagens para os estudantes, para financiar encontros os mais variados. Foi dessa forma que ela conheceu um gaúcho e foi embora daqui depois, porque encontrou com um estudante e se apaixonaram e etc. Mas assim, era só para dizer que ela aprendeu tanto que hoje ela trabalha, ela é hater, alguma coisa assim. Ela é uma espécie de. Ela trabalha numa rede de supermercado, numa espécie de. É como se ela fosse ela fiscalizar essa parte de saúde alimentar do supermercado, que eu não lembro agora qual é o cargo que ela ocupa, mas ela aprendeu, mas está relacionado com essa profissão da agroindústria que ela estudou. Ela fez esse curso simultâneo, inclusive, ao curso que ela fez na estadual, né, na graduação, o curso de graduação que ela fez foi simultâneo, que ela realmente gostava muito de estudar, e, enfim. Mas era só para dizer que esse curso que ela fez era maravilhoso, ela aprendeu todas as vezes que eles lidam com os produtos da agroindústria, tanto no local, indo nas fazendas, visitando os sítios, conhecendo as granjas e a produção toda dessa área de agroindústria, como eles lidam com os derivados dos produtos, aprendendo a fazer queijos, por exemplo, aprendendo a fazer iogurte, aprendendo a fazer doces, os mais variados, enfim. E ela passou por essa prática, e todas as vezes eu tomava uma aula, porque quando ela chegava, tinha dia que a gente conversava até 2 horas da manhã, eu com sono, querendo ir dormir, e ela me colocando, me relatando as questões que ela tinha aprendido. Então, assim, eu ressalto o trabalho do IF, pelo menos em alguns municípios, eu tenho contato com o pessoal do IF, com muitos deles, eu sei que tem um trabalho muito sério sendo feito. É possível que em alguns lugares não se possa ressaltar tanto quanto, mas eu penso que isso precisa que a gente precisa ver sempre a educação do Brasil como uma coisa muito diversa, não somente a educação do Brasil, como a educação de um modo geral, como um lugar que cabe vários os segmentos mais variados, serve para uns e não serve para outros, enfim. E aí, por isso, a gente precisa ter uma variedade de escolas. Era só para defender isso, viu? Porque o projeto do IF é um projeto caro para o Brasil, tem IF em toda a cidade do Brasil, é uma forma foi uma forma que se encontrou de democratizar o ensino, tanto a nível de ensino médio como a nível de ensino de graduação, porque ele comporta os dois níveis, não é? E tem muita qualidade. Pode ser que em algumas não tenham, ressalto, mas algumas têm, viu? Tá bom? Era só isso, obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Importante sabermos todos os lados e todas as construções, né? Mas é importante também vermos cada dificuldade de cada localidade. É isso que nos faz construir juntos, né? Sabemos todas as construções de cada um e temos a possibilidade de nos ajudar nessa rede de troca. Bom, então vamos começar. Já começamos, né, com essa partilha do Rogério, da Maria Antônia. Gostaria só da gente organizar o nosso tempo. Quem poderia assumir o guardião do tempo para organizarmos? Alguém poderia assumir o guardião do tempo para acordarmos 5 minutinhos? Ou 2 minutos? Matheus? Está assumindo o guardião do tempo? Sim. Cadê sim? Então, só confirmar, 5 minutos ou 2 minutos? 5? Normalmente nós acordamos 5, né? Aí podemos ir vendo, se precisar de mais ou menos, é só nós conversarmos. Tudo bem, então? Eu vou entender que sim, tá? Se tiver algum ponto, é só vocês levantarem a mãozinha. Agradecida, Matheus. Alguém gostaria de assumir o guardião da animação, que é a pessoa que está com as falas e com as mãozinhas?
Eu vou estar assumindo para dar movimento, mas é sempre importante a gente lembrar, né, da dinâmica de grupo do professor Lauro de Oliveira Lima, onde se desenvolve essa construção das funções e onde se desenvolve essa possibilidade da gente trabalhar em cooperação, porque assim nós nos ajudamos. Para quem está chegando hoje, que eu sei que a Bruna colocou que está chegando hoje, bem-vinda. Dá uma olhadinha aqui no chat, foi colocado todos os links, para você já segue esses links, por favor, entra no Telegram, ver o YouTube também, o Instagram, para você poder estar entendendo melhor como funciona essa construção, tá? Que tem essa formação, é as novas condições sociais de aprendizagem e educação, ela já acontece há 7 anos, e ela tem esse desenvolvimento das comunidades de aprendizagem, onde nós trabalhamos com os projetos e também trabalhamos com o desenvolvimento de turmas pilotos, protótipos de comunidade de aprendizagem, círculos, oficinas, todos que estão ligados à construção de comunidade de aprendizagem. Estávamos falando sobre a construção da aprendizagem. Nisso, nós paramos no como aprendemos, e a partir do como aprendemos, entramos nas práticas de como aprendemos, que se correlacionaram à construção dos projetos. Como estão os projetos em cada localidade. Aqui, inclusive, é um movimento da ARCA, né, de os projetos se encontrarem e falarem como está sendo esses desenvolvimentos, e nós trocarmos também para ajudar e apoiar os projetos que estão começando e os projetos que estão também em andamento, né, para que nós consigamos desenvolver cada dia mais. E também construir juntos essa nova educação, que o amigo Zé não aguenta mais ouvir nova, né, então educação transformadora, mudança da educação, essa possibilidade de humanização. Dentro disso, eu vou solicitar também, se o Luiz puder compartilhar, Luiz, você consegue? Porque ele tem uma partilha para fazer, que o amigo Zé está em Portugal e ele esteve na Escola da Ponte. Aí eu vou passar para o Luiz, né, para fazer esse repasse. Sim, vou tentar partilhar. Esse tempo de 2 minutos já está valendo? Eu não entendi se é 2 ou 5. Matheus, o acordo foi 5, tá? E aí você pode só dar um toque para o Luiz. Se ele precisar de mais tempo, aí ele organiza. Só que você vai avisando só de 5 em 5 minutos, para a gente poder estar só tendo uma noção de como está a construção do tempo. Tá. Depois tá eu vou... valendo... Sim? Tá valendo agora com o Luiz. Sim. Eu não vou usar 5 minutos para dizer que estive com o Zé na Vila das Artes. Estive com o Zé à porta da Escola da Ponte. Foi uma emoção, porque eu nunca tinha estado com o Zé na Vila das Artes. E o Zé teve uma pequena homenagem lá pela prefeitura. E foi importante ver como tanta gente ainda admira o trabalho que ele fez. E tantos amigos e tantos ex-alunos que acabaram por ser pessoas importantes naquela vila. Eu vou passar um pouco de vídeo, já para dizer convosco, espero que estejam a ver.
ponto. Dizer que uma das senhoras que falou é brasileira, chama-se Carolina, é presidente do Conselho de Direção da escola, a única escola portuguesa que é dirigida por uma mãe, que não é a Escola da Ponte, é isso há muito tempo. Estava à direção também pedagógica da Escola da Ponte. E antes desse momento, o Zé esteve na Education Summit, um grande congresso em Portugal sobre educação. E foi importante ver como ele ainda é impactante em Portugal. Então, eu vou contar uma pequena confidência. O Zé foi comigo e o Zé disse-me assim: Luís, vamos entrar aqui pela porta do fundo. Tu vens comigo. E eu disse: Zé, não há problema porque eu comprei bilhete. Não, mas tu vens comigo aqui para a porta do fundo. Sabes, se isto fosse no Brasil, eu já estava cheio de gente aqui à minha volta. Como é em Portugal, ninguém me conhece. A gente entrou na porta e assim que entramos na porta, parecia que o Zé era a Taylor Swift. Todo mundo caiu em cima dele a pedir autógrafos e fotografias. E eu disse: afinal, não é só no Brasil. Não. E foi importante ver que o Zé ainda é muito amado e querido aqui. E se venderam os livros todos. Nós levávamos livros para vender e em 5 minutos se venderam todos. E foi preciso ir buscar mais. E ele esteve mais de 1 hora a dar autógrafo às pessoas. É isso que eu tenho para partilhar hoje. Foi importante estar estes 2 dias com ele, lá em Guimarães, porque é uma terra onde ele é muito querido e as pessoas ainda têm o Zé como uma grande referência na sua vida. Agradecida, Luiz. Então, o Luiz fez a partilha, né, do amigo Zé agora no Périplo em Portugal e teve esse retorno, né, à Vila das Aves. E isso aí é uma construção que já tem muito tempo que ele estava buscando fazer essa possibilidade, né? Então, o Luiz esteve acompanhando diretamente, fez esse vídeo, né, que é um vídeo importante também de um marco, um registro, porque está ligado justamente a essa construção de um projeto de vida, né? É onde nós desenvolvemos essa construção de um projeto de vida e humanização e fica como referência para que nós possamos avançar ainda mais. Porque, como diz também, né, inovação é sempre continuarmos avançando, né? O que já foi inovação, agora também, no minuto passado, já não se torna mais. Então, estamos aqui para inovar pela relação, que é por onde acontece a aprendizagem. Bom, agradecida, Luiz, a partilha, a construção, tá? Então, estamos com a construção dos projetos. Quem teria dúvidas, perguntas, trocas sobre como estão os projetos, para nós podermos auxiliar também, construir com. É muito importante trazer essas questões para podermos tratar aqui também e dar a possibilidade de outras pessoas estarem ouvindo, porque a prática, né, o fazer, o aprender a aprender fazendo é que possibilita que nós consigamos desenvolver e também temos nossos amigos e amigas que têm essa construção de referência teórica, científica, que ajuda também a fundamentar todas essas construções. Então, quem teria dúvida, perguntas, é aberto a todos, para trazerem qualquer questão. Matheus. É um tema meio batido já, pelo menos para mim, eu já trouxe essa pergunta algumas vezes, mas eu vou tocar no tema de novo. Vamos lá. O aluno não quer fazer o que está sendo proposto no momento. Então é como se aquela formação que a gente faz quarta-feira. Aí a gente faz lá a divisão das tarefas e tal, e aí tem um que não quer participar. E às vezes o pior é que ele não quer participar, só que ele vai fazer outras coisas ainda que atrapalham o desenvolvimento da atividade que a galera ali animou de fazer. Como atuar num cenário com falta de professores? Tem falta de professores. Ou seja, não tem um educador para ficar, para dar um suporte para esse grupo, para esse que
não quer participar da atividade que está sendo desenvolvida e proposta num determinado momento ali. Alguém gostaria de trazer alguma reflexão para o Matheus? Sim, Rogério. Veja, Matheus, eu vou falar teoricamente, tá? O que eu achei interessante na pedagogia institucional de Fernando Horry, a partir de Freinet, é o conselho de classe. Você tem a reunião periódica, semanal, o que acontece também como assembleia na Escola da Ponte, tá certo? Em que essas questões são discutidas. O grupo vai discutir isso, tá certo? Ele vai estabelecer as regras de convivência no grupo. Eu diria, no caso, se eu fosse professor, ele não quer participar do que o grupo decidiu, mas qual é a tarefa dele? O que é que ele se propõe fazer? Eu acho que é perfeitamente legítimo que que ele reflita sobre o seu projeto de vida, sobre o seu plano. Eu acho que tem que devolver para ele, entendeu? A responsabilidade. Mas aí ele fala assim, nada, eu quero fazer nada. Ok, discute no grupo e ele tem que assumir a responsabilidade dele. Eu acho que a grande novidade desde a Escola Nova foi a descoberta do educando como sujeito. O Freud fala dos ofícios impossíveis, né? A análise, a pedagogia e a política. Impossível por quê? Porque você não pode forçar. Entende? Então, acho que é uma questão de paciência e de desafio, né? E deixa que ele, como grupo, vá descobrindo, tá certo? Não adianta coagir, tá certo? Agora, é importante que ele assuma a responsabilidade. Eu fiz muito com meus filhos, às vezes me aborreciam. Bom, você não quer? Então, escreva aqui uma carta. Eu, Paulo Helder, declaro a meu pai, minha mãe, meus tios e minha família que eu não quero estudar e eu assumo a responsabilidade. Isso eu fiz com ele. Faça isso. O problema é seu. Aí ele leva um susto e acabou estudando, nunca mais me incomodou. Mas, enfim, eu vivi isso em casa. Tá bom, assina aqui. Eu quero que você assine, para não me responsabilizar, né? Eu sou teu professor, estou aqui, estou sendo pago, remunerado, até para os seus pais, porque, né, é o poder público que é financiado pelos trabalhadores, tá certo? Para te ajudar. Você assine. Seria mais ou menos por aí o que me ocorre, entende? Agradecida, Rogério. A Bruna está com a mão levantada. Bruna, bem-vinda. Oi, agradeço. Estou um pouco perdida, assim, né? Não sei como funciona o fluxo aqui do grupo, mas eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, né? Como educadora, eu tenho um espaço livre, né? Com, enfim, jovens e crianças, e também existe essa falta, né? De professora. Eu sou a única facilitadora do espaço. E o que, nesse caso, né? Que o Matheus trouxe, quando acontece, o que eu tento trazer são os acordos, né? A gente faz acordos juntos, então um pouco do que o Rogério falou, de sentar em grupo, né? E falar, gente, não tem algumas coisas que estão me incomodando, vamos cada um compartilhar, né? A necessidade, enfim, o que está faltando e assumir esses acordos. Então, por exemplo, tem um acordo de que o grupo ele se mantém unido, por mais que todo mundo não queira fazer certa atividade, a gente se mantém no mesmo espaço, né? Porque eu trabalho no espaço livre, então tem muito, dá para as crianças irem para qualquer lugar. Então a gente tem esse acordo de se manter no espaço. Então a criança que não quer participar daquilo, ela tem que assumir a responsabilidade do que o Rogério falou, de não fazer nada. Então não tem como ela fazer algo que atrapalhe, porque ela decidiu fazer o nada, né? Se ela quer fazer outra coisa, daí eu chamo ele para propor para o grupo, olha, eu estou interessado em fazer tal coisa, né? Eu não estou tão interessado no que vocês proporam, e daí chamar ele para ele fazer parte, né, e se tornar também, ter voz do que ele tem interesse, porque ele está com curiosidade, né.
Então, por exemplo, se hoje vocês estão fazendo esse projeto, como será que esse meu interesse de fazer a outra coisa lá que talvez atrapalhe pode somar, pode interagir com isso que vocês estão fazendo? Não sei, eu entro mais nesse lugar da comunicação mesmo e colocar os limites dos acordos que a gente já estabeleceu junto, né, anteriormente, assim. Agradecida, Bruna. O Matheus está com a mãozinha levantada. Eu vou só adaptar assim, a pergunta para vocês pensarem que o cenário é onde não tem. Tipo assim, foi feito um acordo e aí não se quer saber de acordo. Tipo assim, foi feito um acordo, o acordo foi descumprido, aí eu, educador, né? Eu tô falando de falta de professores aqui. Então eu vou lá, gente, tem o acordo. Eu não quero saber de acordo, não, filho. Aí o aluno, né? Tô nem aí pro acordo. Não me interessa acordo. Eu quero gritar, correr e pular e te desobedecer. E eu não quero conversar com você também. Eu não quero dialogar, eu não quero discutir. É essa a pessoa. Eu quero saber como que eu vou me comportar, o que eu vou fazer com uma pessoa dessa. Veja, se há uma coisa que ele não pode fazer, é isso. Ele tem que ser sancionado. Entendeu? Como vai ser essa sanção, precisa ser estudada. Mas é exatamente o problema da educação moral, que esteve sempre presente na história da escolarização. Mas a partir de Condorcet, da Revolução Francesa, o racionalismo eliminou. Ao eliminar a educação religiosa, eliminou também a educação moral. Por várias razões. E entrou nessa visão positivista e ultrarracionalista. Mas Piaget trabalha muito isso, entendeu? A educação intelectual e a educação moral. Então, isso é extremamente importante. O grupo, o conselho de classe na pedagogia institucional são os alunos, tá certo? Semanalmente, em assembleia da classe, analisando o andamento do grupo. Tá certo? Então, é o grupo que vai chamar esse colega à responsabilidade. E vai penalizá-lo, vai sancioná-lo conforme seja necessário. E vai encontrar as diferentes formas. Ele não pode ficar fazendo isso, porque senão ele vai ser Bolsonaro. Tá certo? Que é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Esse camarada se tornou expulso do Exército e se tornou deputado e se tornou presidente da República e está perturbando o Brasil até hoje. Ele e os 4 filhos. É a falta dessa educação moral, que não teve na família, evidentemente, porque ele não tem limite, tá certo? O limite, a pedagogia institucional tem 4 L's. O primeiro é lugar. Cada um tem que ter o seu lugar, ser reconhecido na sua individualidade. Segundo, tem a lei, que dá o limite. Aprender a conviver, aprender o limite. E o 4 L é da linguagem, falar. Ele se expressou. Ele tem que aprender limite e respeitar limite. Ele pode ser, se o grupo achar que ele deve ser excluído, ele vai ser excluído. Ele não pode agir dessa maneira. Essa é a dimensão, a meu ver, importante da educação moral, que precisa ser resgatada na escola. E que os professores, nós não ensinamos isso. Nós ensinamos a didática, mas não ensinamos a pedagogia. Isto é, a condução desse processo das relações interpessoais. Da lei, da disciplina, tá certo? Da construção coletiva da disciplina. Essas são as minhas considerações. Boa sorte lá. Não deixa esse menino solto, não, porque ele vai ser infeliz e vai infelicitar os outros. É Bolsonaro.
Essa experiência nossa no Brasil é trágica, é dramática. Mas é isso mesmo, entendeu? Agradecida, Rogério. A Maria Antônia tinha levantado a mãozinha antes do Luiz, mas a mãozinha dela baixou. Maria Antônia, você gostaria de falar? Obrigada. Eu ia me colocar, mas eu vi tanta gente animada aí para falar, e aí eu, como vocês têm uma experiência de projeto que eu não tenho, eu ia só colocar a minha experiência, mas aí não é a mesma que vocês têm, então eu acho que a minha pode ficar para depois. Obrigada. Tá ótimo, então. Luiz? Olha, Matheus, eu concordo 100% com o Rogério. Eu tinha levantado a mão, ainda o Rogério não tinha falado. A questão dos limites é muito importante. Os acordos de convivência servem para os alunos perceberem que há direitos e há deveres. E se não for esse limite, vamos ter problema. Então, o aluno tem que comer, no limite, tem que ir à sanção. É um processo que é complicado, é uma relação conflituosa, mas se for bem gerida, ele vai passar para o teu lado, ok? Vai demorar, vai passar para o teu lado. Já tive um caso assim, em que eu não deixava o aluno participar nas coisas boas do grupo, porque ele não queria fazer as outras também, ou seja, há direitos e há deveres. Então, eu ter direitos tem que cumprir os deveres, não é? Por exemplo, o grupo vai todo jogar futebol e ele gosta muito. Não joga porquê? Porque há limites. Né? Ele não está dentro do acordo que o grupo fez. Então eu diria que era tudo o que o Rogério disse é importante. Okay? Agradecida, Luiz. Helder? Olá, Matheus. Olá a todas e todos. Então, é muito bom escutar vocês. Gostaria de complementar esses 4 L's que o professor Rogério falou, né, da pedagogia dos irmãos Zorri, né, da pedagogia institucional, é maravilhoso. A importância dos acordos de convivência que a Bruna falou, maravilhoso. Isso que o Luiz também, ele corrobora essa ideia, né? Eu fico pensando assim, com relação a quem está no processo de anomia mesmo. Antes de a gente pensar assim, em uma heteronomia que é necessária para organizar um caminho com vistas para a autonomia, de uma anomia que pode gerar um totalitarismo, como o Rogério falou aí, na pessoa desse imbecil que nós tivemos aqui no Brasil. Estamos ainda, né, a ver com ele aí, mas teremos justiça, em que a anomia gera totalitarismos, né? Eu acho algumas anomias que acontecem na escola que não são visibilizadas. O tédio e o cansaço, não querer estar no lugar por alguma imposição, né? E aí entra a questão. Vamos falar do tédio e do cansaço, ou seja, dispositivos, esse é o mais leve, dispositivos de escuta, de brincar, de lazer, em que a criança pode propor, não a você, Matheus, que também tem essa relação aí, ainda de uma transferência ainda negativa em relação ao seu lugar de autoridade, para se construir uma relação. Algo que seja legal, que possamos fazer juntos. Uma lista de interesses, alguma coisa da tutoria, mas no sentido do fazer, talvez, na área do brincar, do lazer, do fruir. Que se planeje alguma coisa assim e que os outros possam escrever e pensar juntos aquilo que ainda os que estão em um processo de anomia não vai conseguir fazer. Ou seja, vamos supor que esse menino gosta de soltar papagaio. Então, os outros vão ajudar ele nisso aí, que pode tirar até geometrização, matemática, outras coisas mais. Mas vamos lá, vamos apostar nesse menino aí com relação, só para se aproximar dele, como um dispositivo para lidar com essa situação de anomia que está acontecendo. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, não quero participar. É isso que está acontecendo, né? Acho que um outro ponto importante está aí relacionado com os impossíveis da educação, né, o do Freud de antipedagogo mesmo, de que educar é algo da ordem do impossível, está relacionado com as situações traumáticas, os contextos diversos. Eu sei que você está num lugar que tem situações de vulnerabilidade social, né, o projeto que você trabalha. Então vamos mapear isso, vamos ver qual o contexto da criança, chamar a tribo para educar junto, momentos em que a tribo possa estar junto. Quem eu chamo de tribo aqui? É a família ampliada. Não, se a escola ficar só com isso, aí cria esse contexto isolado, artificial, que a criança tem que aprender ali. Não, ela tem que aprender no mundo. E se a gente não conhece esse contexto, não cria esse entre. Esses dias eu tive um relato maravilhoso da Edilene, da Escola Aberta,
que eu gostaria de transcrever para você aqui, Matheus, mas eu posso recuperar isso de um trabalho que ela fez de pedagogia social, em que ela teve que subir no morro com a equipe toda, pedir autorização para entrar, para fazer esse elétron de valência, ou seja, para criar relações moleculares, relacionamentos de vida com uma criança totalmente desacreditada, um estado de autonomia, de anomia, de agressividade, de passagem ao ato, que jogava cadeiras nos outros, jogava cadeira assim como se fosse uma bolinha de papel, se ameaçava tirar da janela. Então, assim, situações desse tipo, é necessário criar dispositivos de cuidado para esses destroços e traumas que, sobretudo, a sociedade brasileira, todas as sociedades vivem, mas que a brasileira defronta na escola. Tá? Eu acho que um outro momento também, um outro dispositivo, está relacionado de aprendizagens de sociabilidade. Já não é tédio, já não é cansaço, já não é trauma e destroços, fragilidades sociais, vulnerabilidades, mas eu vejo um outro ponto aí, que é assim, escutar os sentimentos, trabalhar dispositivos que talvez possam ajudar isso. Eu acho que não é por aí, no seu caso, que nem ouvi seu relato inicial, mas a meditação, adaptada para os tempos de aprendizagens, tá? A comunicação não violenta, o círculo de construção de paz, uma assembleia geral, mas bem leve, que trabalha esses 4 L's, mas assim, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de brincar, o que eu faço aqui que eu acho bom, o que eu acho... Usar o acho bom, acho ruim. Que é um dispositivo legal aí da Assembleia, né? Que conversa com a Assembleia. Ou seja, de sair desse posto de culpa, de peso do educador, dele ter que dar conta disso tudo, e abrir a escola como um espaço para essas possibilidades. Traumas, tédio, cansaço. Nós somos uma sociedade repleta de traumas, destroços, tédios, cansaços, anomias e arbitrariedades. E tudo bem, é isso mesmo, vamos trabalhar juntos. E eu sou seu vizinho, tá? Conta com a minha colaboração aí, das formas mais criativas que você imaginar, por exemplo. A gente pode fazer uma live não, como chama? Não é live não, um encontro virtual e que nós estejamos juntos fazendo isso, porque eu também me defronto com esses desafios, tá? Isso aí. Então, muito bom, Helder. Só gostaria de perguntar, Maria Antônia, você quer fazer a colocação agora? Obrigada. Pode ser. Bom, eu vou relatar um caso de um estudante que, vou tentar ser bem breve, de um estudante que adorei as falas de vocês, eu concordo que os limites são necessários. Obrigada. Assim, mas encontrar essas formas desses limites, às vezes que, como nós estamos constatando aqui, que são que geram as complicações, né? Mas eu já tive estudantes bem difíceis, do tipo que xingava, só não fazia bater no professor, mas teve uma situação, teve um estudante, isso já, né, quando eu comecei minha experiência de trabalho, assim, quando foi, tipo, acho que foi 99, talvez alguns aqui nem tivessem nascido, né? Então, assim, esse estudante, mas não era na graduação, era numa escola, minha primeira experiência, passei 1 ano numa escola de ensino médio. Então, assim, esse estudante estava na lista da diretora para ser expulso, por causa dessas atitudes dele, violentas, inclusive, com os colegas, com todos, e etc. E ela pediu colaboração de todos os professores, porque ela queria a assinatura de todos nós para a expulsão desse estudante. E aí, isso foi colocado na primeira reunião, meu primeiro dia, minha primeira reunião coletiva. E aí eu percebi essa revolta dele. Eu chegava na sala, começava a arrumar as coisas para poder deixar as carteiras em disposição do jeito que eu queria, na disposição que eu queria, e ele jogava, ele empurrava, ele já estava na sala, ele sentado lá, mas quando eu chegava, ele já fazia questão de se mostrar quem ele era, né, a disposição que ele tinha de ser absurdo. Mas aí eu arrumava uma cadeira e ele jogava outra, assim, praticamente nos meus pés, assim, mas eu não fiquei com medo dele. Eu disse, olha, isso era o 8º semestre, era uma escola que tinha 8º, 1º, 2º, 3º científico. Aí olha,
por que que você está fazendo isso? Eu estou arrumando as cadeiras e você, ao invés de me ajudar, você estava jogando. E ele não dizia nada, não, só ficava me desafiando. Olhava assim para mim com raiva. Aí eu disse, eu nunca fiz nada com você, eu estou chegando agora na escola, o que foi que houve? Por que que você está agindo assim? E aí ele foi se acalmando, ele foi mudando as atitudes, aí ele permaneceu sendo violento com os outros, ele inclusive colocou faca, eu estou falando sério, uma faca no pescoço da professora de língua portuguesa, que chegou junto comigo, que entrou no mesmo leva de professores do concurso, mas ele foi se acalmando comigo, e quando ele fez esse, jogou, uma vez que ele jogou a cadeira nos meus pés, eu juntei quase nos meus pés, quase pegando em mim, eu peguei a cadeira, coloquei no lugar, disse, por que você está fazendo isso? Enfim. E aí ele foi se acalmando, com algumas semanas esse estudante estava indo me buscar na sala dos professores, pegava as minhas coisas e fazendo questão de pegar minhas coisas, assim, professor, deixa eu levar suas coisas. E olha, ele não mudou em nada. Ele passava por mim, ele ia junto comigo do meu lado, quando ele passava pela porta do banheiro, ele chutava, só para ter uma ideia da necessidade que esse estudante tinha de ser agressor, não é? Mas ele seguia, e eu pensando, ele fazendo aquilo, e eu pensando, o que é que eu faço? Como é que tem para ser feito para esse menino ir mudando e confiando, né? Eles desafiam a gente, eles não têm confiança nos adultos, eles não têm confiança na gente como professor, não é? Eles querem esse. E ele, assim, eu não passei muito tempo nessa escola, só passei um ano, em seguida eu fiquei só na universidade que eu trabalho. Mas durante esse ano que eu passei na escola, ele mudou totalmente, ele ficou totalmente maleável, pelo menos comigo. Ele estudava, quando eu chegava no início, ele ficava lá sendo esse desafiador, mas depois ele já estava na sala, ele ajudava a organizar do jeito que eu queria. Enfim, ele mudou só comigo. Assim, o que eu lamento é porque eu não tinha a experiência necessária para construir uma questão coletiva, né? Eu estava chegando, começando, ficou só comigo, mas ele mudou o comportamento dele. Agora, assim, não teve nenhum projeto especial que eu tenha desenvolvido nesse tempo, não. Eu só ia naquela perspectiva que eu acreditei demais desde o início, né? Do Paulo Freire, da perspectiva de partir da realidade desse estudante, que eu imaginava que era uma realidade muito difícil, que ele precisava fazer aquilo, porque do contrário, por que que ele faria, não é? Então, assim, entendendo essa realidade dele, dessa realidade dura, violenta a qual ele sofria, eu fui lidando com isso e fui fazendo ele compreender que não precisava disso, né? Mas eu nem recordo mais direito, porque já faz muitos anos, mas eu só lembro disso, desse estudante muito desafiador que eu tive na vida, entende? Que eu tive na minha experiência de trabalho, que não precisou dele receber castigo, eu não coloquei ele na lista. Hoje em dia eu não sei se ele foi expulso pela diretora, porque eu saí logo em seguida, passei só um ano, mas ele foi um dos que ficou na minha memória, como um estudante muito violento e muito desafiador, e que eu acho que precisava mais de afeto e de cuidados com aquela agressão dele do que eu ser ir no contraponto, né, aceitando, me batendo com ele. É só isso, eu não lembro direito para poder ajudar mais, não, mas era só para colocar isso. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Matheus? Em resumo, assim, pelo que eu vejo das colocações aí, é assim, o cara insubordinado, como é que resolve a situação? Assim, isso é o que eu acredito também, com amor, resumir. Com diálogo, com entendendo, com compreensão, a longo prazo, é assim que vai solucionar a questão. Agora, tem a questão das sanções, da lei, da justiça, que ela também é importante, igual o Rogério falou das sanções aí e tal. Essa semana eu comecei no amor, acabou a minha paciência e eu fui para a sanção. Agora acabou agora acabou a chance, acabou. Agora você vai para casa. Aí eu falei, Fraga. E foi ruim, assim, né? Fica aquela coisa ruim, é como uma briga, assim, né? Você brigou com a pessoa ali.
E no amor você reata e continua o processo, mas eu queria saber, assim, aplicação de sanções, porque às vezes eu me sinto mal, tipo assim, não, mano, eu tô fazendo errado porque eu sei que é no amor, mas eu também sei que é no limite e na lei é importante, a justiça é importante. Agora, como é que eu vou, qual que é a forma, como vocês aplicam as sanções? Vocês aplicam sanções ou é só amor? Porque não pode ser só amor, tem o limite também, tem, né, é o que eu penso, assim, é o que eu vejo. Aí eu queria trazer aí, tipo, quais as sanções? Isso já ajuda, Fraga. Como é que eu vou sancionar, aplicar leis? Falando assim, né? Enfim, é isso aí. Bom, eu gostaria de fazer uma colocação que eu não consegui ainda responder, porque estamos ótimas hoje, mas eu queria falar essa questão. Matheus, duas questões. Uma, mesma linha de raciocínio da Maria Antônia, trazer a questão do porquê ele está lá. Primeira questão, por que ele está lá? Por que ele está nesse projeto? Você já sabe sobre por que ele está nesse projeto? Uma outra pergunta, por que ele está fazendo isso? Uma outra pergunta, os pais sabem o que está ocorrendo? Você tem acesso a alguém da família dele para ter uma noção do que está acontecendo, para ter uma possibilidade de rede de apoio? Porque quando nós estamos trabalhando com crianças que têm nível de trauma ou que têm situações de risco, né, que são pessoas que ainda não têm essa construção, é necessário ter uma rede. Então, realmente, eu sei que já foi dito, reforçando também essa colocação sobre a questão da família, que o Helder tinha colocado também, mas é importante você ver quem são as pessoas que você poderia ajudar a ajudar esse jovem, né? Porque o que acontece é que muitas vezes nós não paramos para pensar o porquê. Então, por que isso está ocorrendo? E conversar com ele, por que isso está ocorrendo com ele? Ele não conversa, ele não vai conversar no momento da cabeça quente. Realmente, no momento que ele está extravasando e depois que vocês tiveram, foi um momento de você dar a sanção como você conseguiu fazer isso. Aí, respondendo a segunda questão que você perguntou, eu não vejo que a palavra, pode ser utilizada a palavra sanção, mas eu diria o seguinte, se você não sabe o que é limite, ou de que limite estamos falando, como você faz a pessoa entender de que limites estamos falando? As crianças não sabem, elas não nascem sabendo e tendo discernimento. Elas não têm discernimento do certo e errado. Elas colocam a mão no fogo para saber se queima. E a mãe e o pai, não, cuidado, isso machuca, segurança. É a mesma ideia quando um jovem ele ainda não tem essa construção de valor, de saber que aquilo que ele está fazendo não é bom. Ele aprendeu isso, então ele vai replicar o que ele aprendeu, ele vai colocar em prática isso. Então, para você poder acordá-lo, eu vou dizer assim, que a educação é como a arte. O artista, né, que é o educador, ele está lidando com a plateia, ele está lidando com a convivência dessa plateia, que é o que necessita dessa troca. Então, você vai trabalhar essa arte conforme a necessidade dele. O que eu percebo que é importante você ver dentro de você é você saber o seu limite. É você ter esse autoconhecimento ou buscar esse entendimento de si para saber até onde você está indo com ele. Porque você está tentando repassar para ele uma ideia, um conceito, para ele entender o conceito do quê? Do que são limites e da necessidade de ele ter limites para ele estar bem e para ele poder conviver bem. Mas como você pode fazer isso? Aí eu sempre falo isso com você das estratégias. Então, a minha sugestão é primeiro você conversar com ele. Se não for possível conversa, ver também, enquanto isso, uma pessoa que seja próxima a ele para ajudá-lo a ter uma base de vínculo de construção de confiança. Porque como o seu projeto é novo, está começando agora, você ainda está construindo vínculo com essas pessoas. Então, eles ainda não têm com você uma possibilidade de se abrir um pouco mais. A Maria Antônia escreveu aqui, que eu vejo muito bom também a colocação, é essa questão do desabafar. Ele possivelmente ainda não consegue se comunicar com você. Ele ainda sente que ele pode entrar em um processo que você vai brigar com ele, que vai acontecer alguma coisa, e ele espera isso de você, porque ele te estimula a que você brigue com ele. Por quê? Porque é o que ele conhece esse tipo de ação. Agora, se você não conseguiu fazer de outra forma, não tem problema nesse sentido de você trabalhar a partir daqui, ou seja, chama ele de volta, chama para conversar, pergunta por que ele está ali, o que ele quer fazer ali, o que ele veio fazer naquele local,
O que ele quer fazer nesse projeto? Ah, mas eu não quero fazer nada. Então, por que você está aqui? Questiona ele, para que ele possa mesmo começar a perceber o que ele está dizendo, para ajudar ele a construir o entendimento que se ele está ali naquele momento é para construir junto, para construir com, e tem um motivo para estar. E ele precisa ter essa construção. Não adianta só, por exemplo, nós dizermos, você tem que seguir as normas, você tem que seguir os critérios. Isso não faz com que as pessoas entendam, ou principalmente as crianças e jovens entendam o que são critérios. O critério ele precisa ser desenvolvido na vivência. E ele vai entender a partir do momento que você conversar com ele, ou tentar essa rede, que existe um vínculo aí. Então, tem algo a ser construído. Ele ainda não aprendeu, mas ele tem chance de aprender. Eu sei que você falou agora acabou como sentido de limite, de desse jeito não. E assim, tem várias formas de fazer. Pode não ter sido a melhor, mas é a forma que você conseguiu agora. Daqui a uns anos você vai rir disso com certeza e falar, nossa, eu podia ter feito de outras formas, porque eu amadureci a minha forma de lidar com o conflito. Por isso que mais importante, além também da dinâmica com ele, é ver o seu processo pessoal, até onde você se coloca para ir. Para você também não jogar, por exemplo, a raiva. No momento acaba acontecendo, nós somos humanos, errar humano é. Mas não é essa questão, mas você não construir a raiva com ele. Tipo, eu não sei se você conhece, muitos professores falam isso. Só Jesus na causa com aquela criança. Só Jesus na causa com aquela criança. Não tem como ver aquele jovem, porque esse é impossível. E se nós ficamos magoados, ou nós começamos a perceber e entrar, por exemplo, na agressão dentro de nós, nós começamos também a trocar essa agressão. Por isso é muito importante você, sugestão, ter esse limite interno seu, de como você pode ir com ele, e o que você está fazendo com ele, entender o seu porquê com ele, por que você está construindo aprendizagem com ele. Responder essas perguntas para você também. E até onde você gostaria de ir com ele. Porque isso é o mais importante. Nós, como seres humanos, quando estamos nos relacionando, nós temos que ver se nós vamos comprar, eu não diria mais briga, eu diria comprar esse amor. Ou seja, se é que dá para dizer comprar, que é uma palavra estranha, mas é no sentido de você estar aberto, disponível para construir isso com ele, sabendo que ele é uma criança traumatizada, um jovem difícil e problemático, que está num momento muito pesado. Você falou no começo da sua questão, o amor. Sim, sem dúvida é o amor que nos move. Mas ver também os seus limites internos e buscar a ajuda das outras crianças para conversar também. Se ele tem algum amigo ali ou tem alguma possibilidade, para perguntar, olha, como é que vocês estão, o que vocês estão vivendo, o que está acontecendo. Tentar construir esse vínculo mais aberto com eles, para eles poderem dizer para você por que eles estão assim. Porque o jovem que não sabe se comunicar, ele bate. A criança, o ser humano em geral. Até o animal é assim. Quando o animal, ou a criança, ou o humano se sente acuado, ele vai bater, ele vai mostrar o quê? A falta de comunicação dele. Então, a construção de vínculo é uma construção de relação humana, de comunicação, ela leva um tempo. Agora, quanto à questão da sanção, o ponto não é se sanção é errado ou certo. O importante são os limites. E a forma como você constrói esses limites é a forma como você está agora. E isso não é certo nem errado. Não tem mérito para isso. Ou seja, você está fazendo o que você consegue fazer no momento. E é bom que você diga isso para ele também, porque é importante ele saber isso. Ele também precisa te ajudar a ajudá-lo. Então, vocês começam a trabalhar com. Não fica só um processo onde você está ditando. Você está tentando construir com ele uma possibilidade dele também conseguir ir além. E você também, porque você vai crescer e amadurecer nessa construção. E saber também aonde são os seus limites. Eu sei que o nosso tempo chegou o momento, eu queria acordar com vocês 5 minutos, tudo bem? Só para nós fecharmos essa comunicação, que eu vi que o Rogério está com a mãozinha levantada, e eu vi que a Rafaela trouxe também uma pergunta bem grande aqui no chat, que eu vou até copiar ela, porque eu não sei se nós conseguiremos respondê-la nesse encontro. Eu daria sugestão, Rafaela, se tudo bem, essa perguntinha que você trouxe, nós respondemos que está correlacionada à questão do Mateus, no próximo encontro. E vou passar, então, para o Rogério, viu? Um dedinho, né? Concordam? Sim, Rogério. Veja, a ideia da pedagogia institucional, Mateus, eu tenho lido muito sobre isso, é evitar o dual. No caso, você sancionou. A ideia da pedagogia institucional, né, é que o professor com os alunos constrói a lei. Certo? Então, não é o professor Mateus que está sancionando, é a instituição, é
a lei do grupo, percebe? Então, tira essa dualidade, entendeu? Esse conflito. Tá? Você tem o terceiro elemento de mediação. Então, é um trabalho coletivo, né? Não é o professor que é onipotente, nem ele que é onipotente. Existe uma coisa mais importante aqui. O professor Matheus e todo mundo está sujeito. É a lei construída coletivamente. Entendeu? Acho que essa é uma questão que me parece muito importante. Né? Eu lembro que eu, como professor, não tinha essa formação pedagógica. Aí, de vez em quando, o aluno brigava, a gente enfrentava. Erro monumental. Não é por aí, entendeu? Não é por aí. A gente se desgasta, né? Então, a pedagogia institucional significa exatamente isso. É a instituição que define quem? O coletivo. No caso, muito vivo, muito presente. Muito obrigado. E boa sorte, tá? Eu fico torcendo por você. Então, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Senão, nós encerraríamos o encontro, né? No nosso horário, nem precisou de 5 minutinhos. No próximo encontro, nós trazemos as questões. Matheus, continua, coragem. Quiser trazer também no próximo encontro, como é que está esse desenvolvimento. O importante é manter esse elan interno, né? E ir construindo. Porque é assim que nós fazemos. Nós vamos aprendendo a aprender e também pegando as aprendizagens que nós já temos para trocarmos e ver o que é possível construir juntos. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Uma boa semana e boas construções. Boas construções, grande abraço aí para todos. Bom trabalho. Coragem.